Como que é ser mestras do bem? Verso 4. Isso é o que as mulheres deveriam fazer, principalmente as anciãs, a fim de instruírem as jovens, recém-casadas. Olha o tanto de missão. A amarem ao marido e seus filhos, porque a mulher tem que aprender a amar o marido. Às vezes o marido é desobediente à palavra. O que faz com uma mulher que tem um marido cristão que é desobediente à palavra? Porque se for um marido ímpio, é julgo desigual. Depende do contexto de como a pessoa entrou nessa embarcada aí, vai ser difícil para ela, julgo desigual, ou para ele. Mas no caso que Pedro falou lá na 1 Pedro 3, ele falou que a mulher que tem marido desobediente ganha o seu marido sem palavra alguma. Não ensina a Bíblia para o marido. Pode falar da palavra, claro, pode mostrar um texto, pode conversar com o marido em casa das Escrituras. Claro que pode, mas não é para catar a Bíblia e ficar instruindo ele. Tem mulheres que dizem, se eu for depender do meu marido para ensinar a Bíblia, eu passo fome. Pelo contrário, ele que vem falar isso para mim, ele que vem perguntar a Bíblia para mim, eu que ensino para ele. Ou seja, é sacerdotisa do lar, é a cabeça. Não tem como ela falar que é corpo, sendo que ela que instrui o marido nisso. Um sacerdote do lar, ele não apenas coloca as coisas dentro de casa. Isso daí é natural, um ímpio deveria fazer isso. Se casou, tem que manter a esposa. Isso é para o ímpio. Agora, para ele alimentar o lar com a palavra de Deus, isso é responsabilidade dele. Se a mulher vê que o marido não faz e ela assume o lugar, ela não está fazendo certo. Por causa disso, Deus nunca muda a história do lar. O marido sempre vai continuar sendo o bananão, que precisa da mulher para aprender a palavra, e a mulher sempre a cabeça do lar. Ainda que o marido ponha coisas dentro de casa, a mulher também põe. Nos dias de hoje, a mulher sai para a batalha. Aí o marido não tem vergonha na cara, não aprende a palavra e fica contente ainda que tem uma mulher para ensinar para ele. Aí a mulher, ao invés de estudar a palavra e ver como ela deve agir, e orar a Deus para ele mudar a situação, porque aí Deus vai constrangir, o Espírito do Senhor vai constrangir aquele marido a tomar um lugar de sacerdote. Ou, se for para ensinar ele, ensina isso para ele. Que ele deve ser o cabeça, ele deve gastar tempo com a palavra, senão ele está em falta com Deus. E ela deve ganhar o marido assim, entendeu? Não é o caso do julgo desigual que eu estou falando, é o caso do marido que é desobediente à palavra. A mulher deve ganhar o marido sem palavra. E essa mulher deveria estar aprendendo essas coisas com as mulheres mais anciãs. Porque está escrito, a fim de instruírem os jovens, as jovens recém-casadas, como aqui, de pretinho, a amarem os seus maridos e seus filhos. Porque os filhos também vão precisar ser instruídos, e isso é o papel da mãe fazer. Do pai também, mas da mãe pode ensinar os filhos tranquilamente. A serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Presta atenção na carta, irmãos. Paulo está escrevendo para Tito, para ele ensinar, o Tito, ensinar tudo isso na igreja. Tito tinha que chamar toda a igreja e começar a distribuir os ensinamentos do Senhor. As mulheres anciãs, pode ver, Paulo não mandou Tito ensinar as mulheres jovens, e nem os homens ensinarem as mulheres jovens, porque pode acontecer aquela troca de olhares, sabe? Às vezes é uma mulher jovem, recém-casada, não falou das recém-casadas? É recém-casada, não anda muito bem sexualmente com o marido, e aí começa o ministro, às vezes é uma pessoa bonita, vai lá ensinar a mulher e tem aquela troca de olhares, sabe? Acontece adultério nisso daí. Não é para os homens ensinarem as mulheres recém-casadas. É para as mulheres anciãs ensinarem elas. Entendeu o porquê dessas coisas? Para não acontecer adultério. O texto não explica aqui, mas, irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Não era para Tito ensinar, nem para Tito mandar os homens ensinarem, era para ele fazer as mulheres, instruírem as mulheres anciãs a ensinarem as mulheres mais jovens a amar os seus maridos e a seus filhos. Entendeu? Olha o tanto de trabalho que a mulher tem.
E a mulher jovem, o que ela faz? Ela vai ser instruída pelas mulheres mais velhas, vai ter que exercer o mandamento que está recaindo sobre ela, para amar o seu marido, que às vezes é desobediente à palavra, os seus filhos, que às vezes pode estar desobediente à palavra. Ela vai ministrar o lar. Ela não vai tomar a cabeça ali e começar a fazer a reunião do lar e ela ministrar a palavra de Deus e o marido ali ouvindo, às vezes até junto com ela, mas sabe, a mulher ali como marido, não é, porque aí Deus não vai agir, porque estão desobedecendo o que Deus está falando. Entendeu? As mulheres anciãs devem ensinar as jovens e as jovens devem aprender a amar o seu marido, ensinar os seus filhos, e aí sim elas vão aprendendo, fazendo o seu papel de mãe. Se tiver alguém para evangelizar, ela vai falar da palavra. Se ela for profetisa, ela vai profetizar sem contradizer as orientações de Paulo em 1 Coríntios 14. E aí a palavra de Deus acontece, irmãos. O cargo de anunciar a palavra, de ensinar, é para homem. Isso é pesado. Exige meditação, exige comunhão com a palavra. Existe muito tempo gasto com isso. Vamos pôr assim que é um fardo, né? Não está sobre as mulheres, e sim sobre os homens. A mulher tem que amar o seu lar, o seu marido, administrar. Ela, como sábia, pode edificar a sua casa ou como tola destruir com as suas próprias mãos. Não diz que é o homem que faz isso, diz que é a mulher que faz isso. É claro que isso serve como uma figura para a igreja, mas não anula o literal. A mulher tem que aprender a ser aquela mulher de Provérbios 31. A mulher não quer ter função? Não quer ministrar a palavra? Aprende lá em Provérbios 31. Vê a lista de coisas. Não, mas ela não quer nada disso. Ela quer ensinar lá na igreja. No meio de todo mundo. Profetizar e falar em línguas. Mas não é isso que a palavra de Deus está mandando as mulheres fazer. Nem as jovens, nem as anciãs, que têm mais experiência de vida. Mas você vai ver muitas anciãs hoje ensinando nas igrejas. E os homens sentados ouvindo. Às vezes até o pastor sentado ouvindo. E a mulher dando um show de Bíblia. Acha que está certo isso? Não está. Os princípios da palavra de Deus já estão sendo desobedecidos aí. E muitas vezes a mulher faz por falta de conhecimento. Não teve quem instruísse ela nisso. Pelo contrário, se for no YouTube, ela vai encontrar argumentos furados para ela continuar fazendo isso. Aí tem que ver se os filhos são obedientes, se o marido está obedecendo a palavra. Às vezes os filhos são desobedientes, sem compromissos com a palavra. O marido, ele é desobediente à palavra, ele nem liga para a palavra. Aí a mulher acha que ela tem que assumir o papel de cabeça. E não é assim, não está certo. Uma mulher que tem sabedoria, ela vai aprender na palavra de Deus, vai orar a Deus e vai saber administrar a sua casa para que o Espírito de Deus, vendo isso, ele vai constranger o coração daquele marido desobediente e ele vai assumir o papel de sacerdote do lar. E ela vai ajudar ele. Isso é o que Deus designou para a mulher. Mas como eu já disse nos vídeos anteriores, o diabo tem trabalhado no feminismo, nas nações e de pouco a pouco, através do próprio sistema, conseguiu colocar isso dentro da igreja. Aliás, Deus designou para o homem ir trabalhar na roça, do lado de fora, tomando sol, suando. Irmãos, todos os milênios foram assim. Esse negócio de estar trabalhando atrás do computador, atrás de um balcão, de um posto de gasolina, de um balcão de padaria, num shopping, isso é coisa nova. Não foram assim as gerações passadas. E aí, nesse contexto, as mulheres saem para a mesma rotina. Algumas têm uns cargos melhores, outras igual, outras inferiores, mas aí os dois estão no mesmo ritmo. Agora a mulher ficou igual ao homem. Você pensa que é quem que está trabalhando nisso? É o diabo. Mas Deus queria que a mulher ficasse em casa, com muitos trabalhos, mas com aquela tarefa menos pesada. Não é aquele sol batendo na cabeça, trabalhando com força, não. Mulher ia trabalhar cuidando dos filhos, ensinando a palavra de Deus para os filhos, ensinando a palavra de Deus para outras mulheres. Se ela for anciã, ela vai ter muito trabalho, frutificando no reino de Deus.
ensinando e deixando tudo preparado para quando o marido chegasse, antes do anoitecer, eles tivessem uma noite de comunhão, de relação, sabe? Tudo em ordem. O diabo, ele olhou isso e bagunçou tudo isso através desse sistema aqui. Mas ainda dentro desse sistema, tem como você andar da melhor maneira possível. Tem. Busca no Senhor, porque Deus não é de confusão. Tem como obedecer a palavra de Deus. Não vou tratar disso aqui. Em um outro vídeo eu remonto esse contexto e falo. Eu dou o que eu entendo como se eu agora tivesse uma família, os passos que eu iria tomar para tentar obedecer essas coisas do Senhor. E ficou bem claro, né? Que o apóstolo Paulo poderia falar para Timóteo, ordenar semelhantemente às presbíteras que sejam mestras na palavra, que ensinem na igreja, que aquelas que alcançarem o presbitério, que desejou coisa boa, sabe? Ele não falou nada disso. Paulo não iria se contradizer. Ele deu ali a lei, o trabalho para as mulheres, e é isso que Deus deu para as mulheres. Deus nem deu esse negócio de presbitério para todos os homens. Tem homens que não são qualificados e não vão ser qualificados, mas vão ser salvos. Se obedecerem, lutarem contra a carne, obedecerem a palavra de Deus, às vezes a pessoa não quer ensinar, irmãos. Ela fala de Cristo ali, de Cristo aqui, mas ela não foi separada para isso. Não foi separada porque ela não quer. Porque a partir do momento que ela quiser e ela buscar, o Senhor separa ela. Isso, ela, eu estou falando dos homens, né? E as mulheres já têm ali tudo designado. Irmãos, está tudo na palavra. Se esse mundo todo está bagunçado, e você sabe que está bagunçado, isso não invalida nada das Escrituras. E eu vi nos comentários dos vídeos que eu gravei que tem muitas mulheres que não têm problema nenhum com isso. Elas olham para os textos e falam, é isso mesmo, está muito claro. E são mulheres que têm a palavra, que querem ensinar, mas elas querem ensinar dentro dos limites estabelecidos para elas. Elas querem que os seus maridos ensinem. Elas querem que os seus maridos seja o provedor da palavra de Deus dentro da casa, dentro das igrejas, e elas querem fazer os seus papéis de mulheres. Muitas eu vi, estão ali sensatas, pelo menos pelos comentários, né? Para você conhecer a pessoa, você tem que observar ela de perto. Entendeu? Irmãos, eu já fui reprovado em todas essas questões aqui. Eu não tinha entendimento de nada disso. Se vocês conhecem a minha história, né? Sabe que eu já fui casado. Se eu continuasse naquele mesmo ritmo de antes, se minha vida não tivesse essa reviravolta, a minha mulher ia ser cabeça junto comigo. Ia ensinar a palavra de Deus junto comigo. Porque era assim que a gente era ensinado lá dentro. Às vezes as pessoas passam anos e anos assim, irmãos. Aí a mulher pega gosto pela palavra, pega gosto pelo ensino. Sabe, ali ela vai tomando a forma da cabeça. Mesmo sendo casada. Pode falar com a palavra, que ela é corpo, assim com a palavra da boca. Não sou corpo, meu marido que é o cabeça. Só que o marido não entende da palavra. Ou se ministra bem pouco, ela que toma o lugar ali. Quando ela chega no local, ela que é respeitada. Ela que as pessoas olham e falam, nossa, essa daí é a pregadora, a pastora. Tudo contra a palavra de Deus. Mas às vezes ela não sabe disso. Só Deus que vai julgar isso corretamente, conforme tudo que está escrito. Porque dependendo de como a mulher estiver agindo dentro dessa desobediência, vai ter julgamentos severos para ela e para quem colocou ela como cabeça disso. Tudo vai passar por julgamento, como eu tenho falado nos vídeos. Deus vai olhar ali a consciência, a luz que a pessoa teve. E mesmo a pessoa que não teve luz, Deus ainda vai julgar, vai tirar ponto. Não teve luz por quê? Não foi mestre da palavra? Mestra? Não foi pastora? Não estava lá na frente ensinando a muitos? Com certeza um dia leu 1 Coríntios 14, leu 1 Timóteo 2, 1 Timóteo 3, leu Tito 2. Mas aí o que ela foi fazer? Foi buscar argumentos na antiga aliança para contradizer a nova, achando que estava harmonizando. Foi buscar exemplos no próprio Novo Testamento para contrariar Paulo. Ou não, na mente dela não estava contrariando, mas ela foi buscar contextos históricos
para dizer que o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso e pronto, aliviou a consciência, continuou fazendo. Tudo isso vai passar por julgamento. Ou não? Claro que vai. Tá bom, irmãos? Então, termina esse vídeo aqui. Pode ver que o assunto está ficando cada vez mais interessante, né? Cada vez está tendo mais luz, porque Deus busca a restauração de todas as coisas. Pedro disse em Atos 3, do 19 ao 21, que os céus recebeu Jesus e lá Jesus vai ficar lá até o tempo da restauração de todas as coisas. E esse tempo da restauração de todas as coisas já começou. Já começou. Deus vai restaurar todas as coisas, aspas, né? Porque quando Cristo vier, ele vai fazer uma restauração na terra, uma restauração em todas as coisas, mas antes dele vir, o caminho tem que estar preparado para ele. Tem que ter uma restauração da verdade, do caminho para ele vir. Tem que preparar o caminho para ele voltar. Assim como houve quem restaurasse e preparasse o seu caminho para a primeira vinda, também vai ter que haver os seus Elias na terra, o seu João Batista na terra, para restaurar as coisas do Senhor e o caminho para ele poder vir. E depois ele vem para completar a restauração de todas as coisas. Tá bom? É isso daí então, irmãos. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Me esforcei o máximo que deu para explicar esses textos em conexão com a palavra, pensando até agora no nosso mundo, e a gente pode continuar trabalhando nesses vídeos. Eu pretendo continuar eles, mas agora tenho que buscar um pouco mais de meditação aqui nos textos. Tá bom? Deus abençoe a todos então. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.